que lá vem spoiler. Olha, nós aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, enfim, nós vamos falar aqui sobre a série que chegou no final de março na Netflix, fez um sucesso danado e tem rendido debates acalorados até hoje. De quem nós estamos falando, hein, Marcudo? Fala, Sansa, nossos convidados, pessoal. Hoje a gente vai falar da polêmica adaptação da Netflix de O Problema dos Três Corpos. Polêmica, hein, Marcudo? Para debater sobre O Problema dos Três Corpos, temos aqui duas participações super especiais, hein? A primeira é uma participação luxuosa direto lá da Polônia, olha só. Trago para vocês ela que é empreendedora, professora de inglês, entusiasta do I Ching e uma fuçadora nata das teorias da conspiração desse e de outros planetas, Carol Capel. Oi, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Carol, muito prazer de ter você aqui com a gente. Volte sempre. Queridos, fechamos a mesa de hoje com a presença sempre encantadora do nosso amigo Alexandre Errara, o homem da inovação na Terra do Sol Nascente, do Sol Poente e dos universos 2D, 3D, 4D e 5G. Bem-vindo de volta, Lê. Poxa, obrigado Sansa. Obrigado, Marcudo. Prazer, Carol, já estou aqui como mais um fã seu. Espero muito contribuir, principalmente, como vocês sabem, né? Já falei isso algumas vezes. Terceiro podcast que eu gravo com vocês. Eu também quero aprender muito com cada um de vocês. Opa, vamos ensinar, vamos aprender. Estamos aqui para isso, Ale. Muito bem, pessoas, antes da gente meter o pé na porta na nossa super resenha da série do momento, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente não é maluco, que nem o bobão do Jack Rooney, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Someone or something is targeting scientists. They're going after our best and brightest. There's someone behind everything. You just have to dig. Whatever it is watching and listening. Muito bem, Amorex, o negócio é o seguinte. O Problema dos Três Corpos é, digamos, uma trilogia literária de ficção científica escrita pelo autor best-seller chinês Cixin Liu em 2006 e publicada apenas em 2008. Vencedor aí do cobiçado Prêmio Hugo e finalista do Prêmio Nebula, a obra retrata tempos fictícios onde a Terra encontra uma civilização alienígena em um sistema estelar próximo que consiste em 3 estrelas parecidas, com o Sol orbitando uma a outra em um sistema bem estável. O título, inclusive, gente, é uma referência ao Problema dos Três Corpos da mecânica orbital. Para quem ficou curioso, o segundo e o terceiro romance se chamam A Floresta Sombria e Fim da Morte, e eu quero saber aqui quem leu, hein? Ninguém. Eu li o primeiro livro e realmente a trama tá lá, mas tem muitas mudanças que pra mim não funcionaram, né? Mas a gente fala mais pra frente. Eu não vejo nem trailer, tá, Sansa? Então, assim, terminou o seriado, essa primeira temporada, aí eu fui atrás das informações. Aí eu soube que era um livro, tá? Então, assim, eu nem sabia que era um livro. Pra mim foi interessante saber sobre isso. Pra mim o Problema dos Três Corpos foi sempre um problema da astronomia. Aí depois que eu fui saber que era um livro. Inclusive o segundo livro, que é o da Floresta Escura, também é uma teoria científica. Oh, que ótimo, eu acabei de levar um spoiler aqui. Brincadeira. Até assustei. Vocês não estão vendo, mas o Marcudo aqui tá julgando todo mundo que não leu o livro. Pois bem, minha gente, vocês lembram quando lá atrás a Netflix, que queria muito alcançar o padrão HBO de qualidade, bateu o martelo com o D.B. Weiss e o David Benioff, também conhecidos aí como os criadores de Game of Thrones? Pois é, gente, o Tudum meteu 200 milhões de doleta, na época quase R$1 bilhão, na mesa e levou a dupla com a promessa de desenvolver uma porrada de conteúdo. E eis, minha gente, que 5 anos após esse acordo, chega pra nós a primeira temporada da série O Problema dos Três Corpos, que além da duplinha lá de Westeros, recrutou um verdadeiro Dream Team das séries. A diretora Minky Spiro, de Downton Abbey e Better Call Saul, o diretor Jeremy Podeswa, de Game of Thrones e Handmaid's Tale, e também o diretor chinês Derek Tsang,
do filmaço Dias Melhores. Gente, junto com eles tem um casting pesado, hein? Os caras conseguiram reunir a duplinha lá de Game of Thrones, John Bradley, que fazia o Samuel Tarly, e o Liam Cunningham, o saudoso Sir Davos, os sempre excelentes Benedict Wong e Jonathan Pryce, e também jovens talentos aí como Jovan Adepo, que vive o Sol, Eiza Gonzalez, que é a Og, Alex Sharp, que dá vida ao Will, e também Jess Hong, a nossa Dinha. Eu quero saber se tem mais alguém do elenco que chamou a atenção de vocês, queridos. Vai lá, Marcudo. Não, você já citou os principais personagens, os principais atores. Eu só destaco aqui um personagem que é bom por causa do ator, você já citou, Liam Cunningham, mas que me incomodou muito na série, mais pra frente eu explico, né? Esse poderoso Wade. E a menina que faz a menina do cigarro lá, que acende o cigarro lá, que eu nunca tinha visto em nenhum lugar? Dá pra gente falar da Marlo Kelly, que faz aquela misteriosa, acho que ela chama Tatiana, né? É uma personagem interessante, é uma atriz que eu não acompanhava realmente, mas é uma personagem interessante. Tem alguém que se destaca, todo mundo bem. Eu gosto muito, assim, eu vou dizer particularmente, o Liam Cunningham, eu gosto muito dele. E eu gosto muito também do Jonathan Pryce. Acho que foi um elenco equilibrado. Ô, Carol, dos nomes citados, tem alguém que ganhou seu coraçãozinho? Não. Pra mim, eu tava mais prestando atenção na história do que na atuação das pessoas. E eu tenho um sério déficit de atenção que eu não consigo mais assistir qualquer coisa que eu tô assistindo sem estar mexendo no celular. Então, eu devo confessar que eu tava jogando joguinho no celular enquanto eu estava assistindo com um terceiro olho. No, God, please, no! No! Não é problema dos 3 corpos, não é problema dos 3 olhos, então. Isso, um dos olhos estava prestando atenção, os outros 2 estavam no joguinho. Eu tenho esse déficit de atenção aí da geração Z. Carol sendo julgada por Marcudo pela segunda vez em 2 minutos aqui, hein? Os 3 primeiros episódios eu tava super olhando e prestando atenção em todos os detalhes. Só que quando começou a enrolar um pouco a trama, eu já tava tipo, vou voltar pro meu joguinho. Muito bom. Antes da gente começar com a nossa resenha, a Vera, 2 coisas super importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sqlbs.podcast, se inscrever no seu agregador de podcast favorito e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para aquela amiga ou amigo que, assim como a gente aqui, adora produções malucas de sci-fi. E segunda, o Marcudo, ativa pra gente a sabedoria das multidões, faz favor que eu tô super curioso pra saber o que público e crítica tem achado aí do problema dos 3 porcos. Olha, Sansa, a recepção da crítica é boa, mas antes disso, vale a gente trazer aqui as cifras galácticas dessa produção, porque os mais de 160 milhões de dólares gastos superam One Piece e já é o maior orçamento da história da Netflix, não é pouca coisa mesmo. Indo aqui para os agregadores de notas, a série conta com 7.7 de 10 no MDB, 70 de 100 no Metascore, e no Rotten Tomatoes é aprovada por 78% da crítica e 80% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui, que é a opinião do centro que lá vem spoiler. Então, seu Ale, faça as honras da casa e conta aqui pra gente, ainda sem spoilers. O problema dos 3 corpos, você gostou, amor, ou dá pro gasto? Eu vou ser sincero, eu gostei. Não é o melhor seriado. Ele começa bem, depois dá uma caída. A gente fala um pouquinho mais nos spoilers também. Mas eu acho que tem boas reflexões. Eu acho que essa questão de trazer um lado mais científico, acho que é legal, uma explicação. Eu gosto disso, né? Gosto, como eu falei já no começo aqui, eu gosto muito de aprender. Para mim, foi um aprendizado super legal. Tem um ritmo ali que é legal, principalmente no início, né? Quando tem vários mistérios, mas acho que depois cai. Fala aí pra gente, Carol, você gostou, amor, dá pro gasto, sem spoilers ainda, por favor. Eu gostei, eu concordo com a opinião do Ale. Eu acho que é uma série que começou muito bem e deu muita expectativa logo no primeiro e no segundo episódio, mas depois, quando eu peguei meu celular, foi amornando. E aí eu acho que se quando sair a segunda temporada, eu com certeza vou assistir também, porque eu quero saber qual vai ser a continuação daquela primeira história. Mas não é aquela coisa assim que eu falo, uau, amei, melhor série da minha vida. Ainda não é. Gente, a gente costuma dizer aqui no SQLVS, crie cabras, crie porcos, crie galinhas, mas não crie expectativas, né, Marcudo? Eu vou falar pra você, cara, quando eu vi os bastidores, o elenco, os nomes envolvidos, as cifras,
envolvidas, eu achei que essa série seria, sabe, um arregaço? Eu achei que eu ia colar no Rotten Tomatoes, Ale, tá sobrando tomate, sabe? Mais de 95% de tomate podre, todo mundo falando novo fenômeno, é a Game of Thrones da Netflix, né, Marco? E de repente, a crítica tá meio mais ou menos, gostei, mas não tanto assim. Preciso confessar aqui pra vocês, já falei aqui nos bastidores, que eu vi só metadinha dos episódios. Pô, tu fala, caralho, mano, não é possível que tu meteu essa, mano. E a primeira metade eu gostei muito. Quase amei, Marcudo, respondendo aí a sua pergunta. Pra mim, o problema dos Três Corpos, gente, nesse comecinho, é uma mistura de Lost, os melhores momentos, hein? De Lost com Dark, obrigado, Carol, com Black Mirror. Imagina um mix dessas três numa série só, coisa gostosa. Então, assim, eu não sei se eu fui enganado, né, Ale? Porque falta metade, e pelo que eu entendi, é a metade menos legal da coisa. Mas o começo me empolgou muito. Carol tá certíssima, o pilotão é muito bom. Né, os efeitos são muito legais, a construção, né, a variação temporal, que a gente tá no final dos anos 60, começo dos anos 70, pulando pra 2020 e pouco, é muito bem feita, e o elenco tá bem, tá entrosado, é muito legal ver as entrevistas aí do elenco nos programas e como eles estão fazendo gracinha uns com os outros e curtindo fazer esse negócio aqui. Então, eu vou deixar por gostei muito, Marcudo, mas depois eu volto, tá? E conto pra vocês se no final ela deu uma derrapada ou não. Olha, eu gosto bastante de ficção científica e sempre que dá eu tento ler o livro antes de assistir o filme ou a série. Um exemplo que pra mim tá no andar de cima das adaptações é A Chegada, do Denis Villeneuve, que é um dos meus filmes preferidos, e vem de um conto que é igualmente bom do Ted Chiang, que é um baita escritor. Na Netflix já tinha acontecido isso com Altered Carbon, que eu tinha lido o livro antes de assistir a primeira temporada e achei uma adaptação razoável. O problema dos Três Corpos acho que talvez fique um pouco abaixo do razoável pra mim. Eu gosto do livro, mas eu também acho que é meio irregular, né? Por Ale que gosta de aprender, eu acho que o livro é muito denso em teorias e explicações científicas, mas a trama em si eu acho bem interessante, eu acho que a série deu uma atropelada, né? O livro tem personagens bem legais, que a série ou desmembrou ou descaracterizou. Eu só li o primeiro livro, que nem eu falei, mas a série termina ele e avança nos dois seguintes, então tinha muita coisa lá que eu não conhecia, então eu não sei se foi mais bem feito ou mal feito. Então, na comparação, eu acho que a série perde força, mas ela também tem as suas vantagens, né? Eu acho que a didática dela é bem mais simples, eu acho que o valor de produção é palpável, realmente tem uma cara de HBO. Eu até comentei com o pessoal quando eu comecei a assistir, que a abertura parece demais com a do Westworld, que é outra grande série injustiçada da HBO. E eu acho que o problema dos Três Corpos, mais lá pro final, consegue propor um raciocínio muito interessante, pensando no que é a humanidade hoje e no que deve ser no futuro. Mas eu não consigo deixar de me incomodar com as mudanças que foram feitas. Que é ok deixar a série mais global, mais abrangente, porque é uma história que envolve o mundo inteiro, mas nem tudo funcionou. Carol, a Netflix, que é meio que o SBT dos streamings, ela não tá muito acostumada a ter muita densidade nas produções, né? Tem uma pancada de dorama, tem coisinhas mais família, mais simples. Talvez Dark, né, Marcudo, seja a produção mais densa aí que a Netflix já lançou. E talvez, eu não sei se o problema dos Três Corpos encontra ali na Netflix o parceiro ideal, ou se tivesse na HBO, talvez teria outro tipo de recepção. O que você acha, Carol? Por que eu comecei a assistir a série do Problema dos Três Corpos? Eu tava assistindo da Signal, que também é uma produção alemã, vocês assistiram? Essa série, ela tava muito bem recomendada dentro da Netflix. E por que eu comecei a assistir o Problema dos Três Corpos? Porque as pessoas, os meus seguidores, começaram a me sinalizar que a série era interessante e tinha uma temática alienígena. Porque eu não sei vocês, mas eu não sou essa pessoa que passa um tempão escolhendo coisas pra assistir na Netflix. Eu raramente tenho tempo pra sentar e ficar olhando trailer e tal. Geralmente quem faz essa curadoria pra mim é meu marido, e ele me veio com a hipótese, vamos assistir da Signal, parece ser legal. E aí o pessoal começou a me bombardear de mensagem e eu falei, vou assistir o Problema dos Três Corpos pra ver qual é que é, né? Se dá pra tirar alguma coisa pra fazer um vídeo. Porque é pra isso que eu assisto filmes e séries hoje em dia. Pra ver se eu consigo conteúdo pro meu canal. Eu não sei se a produção teria ficado melhor em outro streaming ou em outra produtora. Só o que eu acho é que o assunto da série é muito denso pra ficar em uma temporada só. Sabe assim, o livro inteiro é muita coisa pra uma temporada só. Tanto que durante a série eu ia levantando várias hipóteses, várias teorias científicas que eu conheço, ia falando, nossa, eles estão falando sobre tal coisa, eles estão falando sobre tal coisa. Que o meu marido, que não acompanha e que também não faz os meus vídeos junto comigo,
não sabia nem do que se tratava, que teorias científicas eram aquelas. E aí eu falei pra ele, nossa, mas a pessoa que tá assistindo essa série, ela precisa ter um background pra entender o que esses caras estão falando. Porque simplesmente você tá jogando o acelerador de partículas ali, falando que tá dando um problema no acelerador de partículas, mas que problema é esse se a pessoa não tem um background de física? Meu marido, por exemplo, não tava entendendo nada. Eu só estava entendendo porque eu tenho um vídeo, uns 4, acho que vídeos sobre o CERN e sobre o acelerador de partículas. Mas o que eu achei é que foi muita coisa condensada em uma temporada só. Eu acho que dava pra desmembrar esse primeiro livro e fazer 3 temporadas. Que talvez eles ganhassem até mais dinheiro com isso, entendeu? Não, só acrescentando isso que a Carol falou, que no ano passado saiu uma versão chinesa de O Problema dos Três Corpos, e o primeiro livro é adaptado em 40 episódios, né? Aí. Pra ver a diferença. Pois é. Eu não sei se é que eles querem passar, tipo, uma superficialidade pro Ocidente e entender o Ocidente como sendo superficial nesse assunto, mas o que deu a entender pra mim é que muita gente não entendeu o que tava rolando ali. Várias lacunas eu preenchi porque eu tinha lido o livro, a Carol preencheu por conhecimento dela científico, eu porque tinha lido o livro. Eu acho que é bem possível que muitas pessoas tenham ficado confusas. Eu fiquei mais confuso no final, quando eu não sabia mais aquela parte da história. Enfim. E atenção pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers da série, então o recado tá dado. Muito bem, queridos, ó, agora que o Marcudo liberou geral, vamos dar aquela passeada por roteiro, direção e atuações dessa primeira temporada. Quais são as principais virtudes da série e o que, na opinião de vocês, deixou a desejar, hein, Carol? Eu acho que a virtude tá na teoria científica, porque, como eu falei no vídeo que saiu no meu canal, é a primeira vez que eu assisto uma série de ficção científica que tem total probabilidade de acontecer na realidade, porque tá bem pautado na ciência mesmo. Então, eu acho que isso já gera, né, em quem tem medo de alienígena, um certo medo da probabilidade disso acontecer na vida real. Então, pra mim, esse é o ponto alto da série. Você fazer uma série sobre alienígena que não é viajada. Porque hoje em dia é tudo muito viajado. Tudo muito fora da realidade. Você fala, não, isso aí não tem potencial de acontecer. Como, por exemplo, aquele filme Moonfall, que a lua vai cair na Terra. Que viagem é essa, velho? É muita viagem aquilo, mesmo também sendo baseado em uma teoria da conspiração que até tem um fundinho de verdade. Já no Problema dos Três Corpos, a gente percebe uma temática mais perto da nossa realidade e também não muito futurista. A gente não está falando de um futuro distópico onde o planeta Terra está morrendo. Pelo contrário, a gente está falando de uma civilização que está avançando rapidamente em tecnologia, né, que a humanidade está avançando rapidamente em tecnologia, e essa civilização está avançando tão rápido, ou seja, a nossa tecnologia está ficando tão impossível que ela é capaz de superar a tecnologia alienígena em 400 anos. Lembrando que os alienígenas estão saindo de uma distância absurda e vindo para o planeta Terra. Então, para mim, isso aí já foi o ponto alto da série. A gente ter uma possibilidade de realidade dentro de um cenário de ficção científica, o que é mais assustador. Já o ponto baixo da série é que eu acho que eles trabalharam muito bem o primeiro, segundo, terceiro episódio. Depois eles começaram a enrolar na história de cada um. Eu acho que isso poderia ter sido mais dinâmico. Tipo, por exemplo, aquele cara que teve o cérebro enviado na nave lá e tal. Meu, aquele cara, ele passou a série inteira fumando maconha. Ele poderia ter contribuído muito mais durante a série inteira. Ele não precisava ser só um cérebro enviado num estilingue espacial. Porque ele era um cara muito foda. Ele era um cientista. Então, ele e aquele outro cara também que só fumava maconha com ele o tempo todo. Então, pra mim, era tipo um desperdício de cenas, sabe assim? E um desperdício de atuação vazia, que não contribui em absolutamente nada. Só pra demonstrar que ele era apaixonado pela menina lá, pela cientista. Não sei, achei desperdício, e eu não gosto de desperdiçar meu tempo com coisas que não vão me agregar, sabe? Tome! Ô, Ale, a Carol falou aí bastante em tecnologia, e tecnologia é sua buzzword, né? Vou deixar essa deixa pra você aqui. Não, eu acho ótimo, mas aí acho que vou até começar com algumas coisas que me deixaram
vontade de ver mais, né? Então, assim, quando a gente fala daquela parte do jogo, aí, realidade virtual, por isso que eu falei, a primeira parte é super legal, né? Putz, o que é a realidade virtual, o que acontece, o que vai, né? Que informação. Aí depois já resolvem logo, né? Tem já a questão do jogo, o que era, quem que tava lá dentro. A questão da nanofibra também, putz, super legal, pra depois só ser usado ali na questão lá do navio. A cena eu acho muito legal, tá? Eu adorei aquela cena. Mas só acho que, putz, como a Carol falou, foi mal executado, porque, sei lá, eles podiam ter roubado de outra forma. Eu fiquei pensando aí, pô, e se a nanofibra também destruísse o HD na mão do cara? Poderia dar um monte de problema, né? Então, assim, eu acho que foi mal executado. Acho que é muito legal a ideia e a utilização. Mas eu acho que tem coisas boas também dentro do seriado. A primeira é que, assim, eu gosto muito desses seriados que a gente assiste e quando termina a gente fala que já vê o próximo. Eu gosto muito nesse sentido. E aí por isso que eu lembrei também muito, viu, Sansa? Eu lembrei muito do Lost, que era muito isso. Só que, assim, o Lost era legal pra quem... A gente precisa entregar a idade aqui, né, Sansa? Mas, assim, era legal na época, porque, assim, acabava o capítulo, na época, não sei se eu posso falar isso, mas eu baixava, né, até pra assistir, né, o capítulo lá do Canadá, que até era 1 hora antes dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu já queria assistir pra já entrar no fórum pra discutir todas as teorias. E a gente tinha uma semana pra discutir, isso era legal. Aqui, como era maratona, legal, vamos assistir o próximo, é legal, porque, né, mas, assim, não teve essa discussão, então eu senti falta disso. É muito legal a forma que a Netflix trouxe essa questão maratona, mas esse acho que era um seriado que poderia dar um espaçamento pra gente discutir, acho que ia ser muito legal isso. E aí, né, de novo a execução, né, a primeira parte super legal, com um monte de uns negócios, a questão dos números, achei tão legal. Tá bom, mas e aí? Aí depois já resolve, já sumiu. A questão dos 400 anos também eu quero pegar, porque eu sempre falei isso, né, inovação é muito sobre pessoas. É muito legal a gente pensar também o momento que a gente está vivendo hoje, inclusive, de crise climática. Porque se a gente tivesse pensado sobre tudo isso há 100 anos atrás, 50 anos atrás, será que a gente estaria nesse mesmo momento? Mas será que não vale a gente começar a pensar no nosso futuro? Né? Assim, no passado não pensou no futuro, agora é presente, será que a gente não pode pensar no futuro? Eu acho que tem algumas questões ali super legais para a gente discutir também, né? Porque de repente a gente não estaria nesse momento. Então, eu acho que assim, no final teve coisas boas para serem questionadas, pensadas e discutidas, mas que poderia ter sido mais com os capítulos mais passados, mas tem algumas coisas que achei que foi mal executada mesmo. O Marcudo prometeu muito e entregou pouco, dá pra dizer isso ou não? Eu acho que sim. Eu acho bem interessante esse ponto de vista que a Carol trouxe, de ser uma ficção centrada na realidade, né? Que é uma coisa que a série não passou pra mim, por exemplo, né? A série tem 2 linhas temporais, né? Do presente e do passado, que é quando a gente acompanha a jornada da Ye Wenjie. E no começo, a linha do passado é extremamente fiel ao livro, né? Depois já faz umas mudanças que eu acho desnecessárias. E nem tirar ela da China e levar pro Reino Unido, né? O pai da filha dela não é um dos militares chineses que aparecem na série. Virou aquele bilionário do petroleiro. Há outras coisas que são mal resolvidas, né? O Dashi, o investigador, é um personagem ok, mais pelo esforço do Benedict Wong. No livro o personagem é diferente, é um policial meio canalha, que ninguém quer por perto, mas ele é um observador genial, ele é engraçado, ele leva a história pra frente. E o personagem do Wong ele tinha potencial para ser melhor, né? E aí entra uma reclamação dos chineses que conseguiam assistir a série, né? Que é a falta de coletividade, porque no livro, desde sempre tem um grupo de pessoas de vários países trabalhando, mas a série concentra tudo no todo-poderoso e onipresente Wade, que é um personagem que a gente não sabe onde trabalha, não sabe a quem responde, ele só tá lá, ele só é poderosíssimo, só sabe de tudo, é um deus ex-machina em forma de personagem, e isso me irritou bastante. E o livro também é mais centrado, é mais pé no chão, assim, né? O jogo dos 3 corpos é acessado por computador, tem um site que eles entram, tem um traje para as pessoas sentirem as coisas, não é só colocar aquele óculos virtuais, já era. Acho que o livro lida melhor com isso. Agora, tem uma questão interessante que aparece bastante no começo da série, depois vai se diluindo, infelizmente, que é aquilo de Deus versus ciência. Os Trissolares são uma civilização puramente baseada em razão, e os humanos que apoiam, eles tratam eles como Deus, né? Aliás, eu acho que a série limou isso, mas no livro tem facções dentro do grupo que defende os Trissolares, tem divisões entre elas, que levam a situações interessantes, que nem o Ale disse, eu acho que o mais interessante que a série propõe é isso, porque são 400 anos de uma espera angustiante, é curioso pensar nisso, é um negócio que não vai afetar você, nem os seus netos, talvez os seus bisnetos, mas de que forma, né?
e essa semente foi plantada nos cérebros das pessoas de uma possível destruição, isso vai germinar como em uma humanidade que hoje já é extremamente autodestrutiva, né? Essa parte eu achei bem legal e eu espero que eles saibam trabalhar nas próximas temporadas. Muito bem colocado, Marcudo. Essa pergunta foi feita na série, se eu não me engano, ainda no primeiro episódio, e eu vou devolver pra vocês 3 pessoas ligeiramente céticas, acho que eu posso dizer assim, começando pela Carol. Carol, você acredita em Deus? Não. Ale? Eu vou só dividir aqui. Eu acredito em Deus, mas não tenho uma religião. Quer dizer, eu tenho algumas religiões, assim. Então, eu acredito de alguém ali, mas não sei ainda. Uma coisa que, de novo, estudos, entender um pouquinho mais. Não necessariamente alguém de barba em cima da nuvem, cabelo comprido, jogando raio, espalhando doença, vírus, pandemia, né, Marcudo? E você, Marcudo? Vai saber se é um alienígena também, não sei. E tem gente que não sabe, mas o Marcudo, dos 6 aos 12, foi coroinha. Conta aí pra gente, Marcudo. Não, eu nunca fui e também não acredito. Não há cura para a calvície. Deus nos jogou essa praga e a ciência nos abandonou. Olha, antes da gente partir para as nossas notinhas, queridos, muita gente na internet que reclamou e queria também passar rapidinho por aquele final, né? E também o futuro da série. Lembrando, queridos, que no momento que a gente está gravando aqui, comecinho do mês de abril, a segunda temporada não foi oficialmente confirmada, mas tem tudo para sair, né, Ale? Olha, como eu disse, eu gostaria muito de ver, tá? Sim, ele me deixou um gostinho de querer saber mais o que vai acontecer com os personagens, o que vai acontecer com essa questão dos 400 anos. Então, eu espero muito que tenha essa continuação. Agora, se não tiver uma continuação, aí sim, aí eu vou colocar lá pra baixo a nota, tá? Então, por favor. No fim da série, a gente tem o Sol, né? Entrando lá no projeto Barreira, que é uma coisa que não tem no primeiro livro, então eu realmente não sei como isso vai se desenvolver. Mas é um negócio que me deixou confuso também, e não sei se foi proposital para deixar confuso que nem o personagem, porque eu não consegui entender direito, porque ele tá no projeto, ele não quer estar no projeto, mas então ele não tá, mas ele tá do mesmo jeito, é um negócio meio louco, né? Então essa acho que é uma das maiores expectativas para as próximas temporadas. A questão do cérebro do Will, se ele realmente está perdido no espaço, é o arco mais inútil que já teve numa série. Cavalo! Porque realmente gastou muito tempo com aquilo e não vai levar absolutamente nada, né? Eu acho que ele vai aparecer de alguma forma, porque tem uma parte na série que ele fala sobre a mente em várias camadas, vários universos, alguma coisa assim, mas é uma coisa que é passada bem rapidamente, mas se tá lá, por algum motivo né? Mas enfim, eu acho que tem muita coisa pra acontecer ainda e com certeza vai ter uma segunda temporada, o Ale pode ficar tranquilo, porque a repercussão tá boa, o investimento é muito grande, a Netflix quer ter franquias grandes, eu acho que é questão de tempo até anunciarem. Ô Carol, queria saber se você aprendeu mais de ciência com o problema dos 3 corpos, com o Interestelar do Nolan ou com Rick e Morty? Com Interestelar, né? O Interestelar é o mais legal de todos pra aprender ciência. Yes, science! Não assisti Breaking Bad. A gente tem Carol, que não viu Breaking Bad, Marcudo, que não viu Game of Thrones. O Ale, como é que a gente faz aqui, cara? Eu não vou falar o que eu não vi, melhor. Senão eu vou levar porrada também. Senão vai levar uma porrada, já uma porrada virtual. Ô Carol, quer falar um pouquinho do final e se você tá com expectativa mais pra frente ou a série acabou te perdendo aí na reta final? Não, eu vou assistir se tiver uma segunda temporada. Eu acho que o fato daquele projeto Sol lá e o cara não estar e ao mesmo tempo ele estar é justamente pra gerar esse buzz pra segunda temporada. E o motivo já tá óbvio, do motivo pelo qual ele vai estar nesse projeto mesmo, sem ele querer estar. Aquela moça que se mata no CERN não, no acelerador de partículas da Universidade de Oxford logo no começo, qual que é o nome dela? Vera Ye, essa moça, ela falou pra ele logo no primeiro episódio, você é o cara mais competente desse lugar, você é o cara mais inteligente daqui. Se ela falou isso, ela tá querendo dizer que ele é o mais capaz de todo mundo daquela equipe de resolver o problema. E ele vai fazer alguma coisa. E eu acho que não só
ela identificou essa capacidade, como o governo também identificou essa capacidade nele. É por isso que ele foi escolhido para aquele projeto. Então é só uma questão de tempo para ele parar de fumar maconha, parar de queimar os neurônios dele e começar a colocar essa inteligência em prática. Queima, queima, queima doido, que bom! Queima, queima, queima doido! É isso que eu tô esperando pra segunda temporada. Mas também pode ser que não. Pode ser que venha um balde de água fria e ele continue sofrendo com o desaparecimento do cérebro do Will no espaço sideral. Temos essa possibilidade também. Até porque tem outra coisa aí, que quem escolheu ele pra aquilo teriam sido os Trissolares, mas eles não podem saber de nada, né? Exato. É muito confuso, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Gente, de 0 a 100, quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão aí para o problema dos 3 corpos, que tá esperando todo mundo lá no Tudum, começando por você, Alexandre Uehara. Eu vou contextualizar aqui. De novo, eu gostei da primeira parte. Pra mim tinha 80 poltronas amarelas. Aí caiu. E aí foi pra 70. Normalmente eu faço 80, 70. Então pra também ficar em cima do muro, 75. Mas eu gostei, tá? 75, lembra que passou, tá? Passou de ano, tá? 6 é média, 60. Então 75 passou bem, tá? Olha, eu acho que tinha potencial pra ser melhor. Eu acho que pode melhorar no futuro. Mas pra esse começo eu vou dar 68 poltronas amarelas. O Marcos roubou meu número, porque também seria 68 poltronas amarelas. E o motivo seria que a humanidade precisaria voltar para o ensino fundamental e médio para acompanhar essa série por completo. Carol, mas será, né, levando em conta a nossa grade curricular que a gente tinha nas escolas, que a gente entenderia, né, mais? Eu, por exemplo, perdi um tempo danado em várias logias aí, estudando os cafundó da química, tabela periódica, etc. E tem conceitos super interessantes, né, Ale? Tanto aqui quanto em outras produções, que eu gostaria demais de entender, sabe? De ter mais subsídio, de ter mais argumentos para poder entrar em uns debates, sabe? Como esse aqui. Então, acho que o ideal seria que o ensino médio e fundamental fosse reformulado antes da Netflix começar a lançar séries assim, mais inteligentes, porque a maioria das pessoas que assistiu, pelo menos o meu público, relatou pra mim que não entendeu. Me sinalizou, assim, uma coisinha de que tem alguma coisa que tá faltando, sabe, assim. Ou talvez né, Ale, um material complementar com telecurso, né, com pequenos conceitos. Mas eu tava pensando nisso, mas não, claro, um telecurso, mas por que não alguma coisa, utilizar nesse momento que a gente tá vivendo hoje, né, até o Marco falou lá no chinês ali, um site, alguma coisa separada que leva lá pro outro lado, sei lá, alguma coisa diferente, ou até essa questão, né, que eu falei, desse espaçamento entre os capítulos, em que a pessoa também vai buscar alguma coisa, né, refletir, dá pra fazer de outras formas. Ó, já ficam as sugestões aqui, e eu vou fechar com a minha notinha. Gente, eu vi só metade, a primeira metade pelo jeito é a melhor, eu adorei aquele óculos, Ale, de realidade virtual. Fiquei louco pra entrar no joguinho, salvar a menininha, né, meter a fantasia, sair dando voadora, jogar meu Xing ali. E pra primeira metade, Marcudo, você, o bonzinho da mesa, 81 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o ábaco chinês, careca e barbudo desse podcast aqui, ficamos com a média de 73 poltronas amarelas para o problema dos 3 corpos. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário no nosso Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita, que a gente vai adorar saber a sua opinião sobre o problema dos 3 corpos e o futuro da ciência e da humanidade. Certo, Carolzinha? Certo, gente. Obrigada pelo convite aí. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa noite. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti bastante. Obrigado pelo convite novamente, uma honra estar com vocês. E eu fico pensando aqui, quem sou eu no meio de 3 feras, né? Obrigado pelo todo o aprendizado. É isso aí, a gente aprende bastante com você também. Valeu, Carol, pela sua estreia aqui. Foi um prazer receber você por aqui. Volte sempre. É isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.
Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!